Agora eu vou resolver a questão 3. É um exercício da lista de hidrocarbonetos, nomenclatura. Falar sobre dar o nome do hidrocarboneto, o nome oficial. Resolver a letra E e a letra L. Então, a primeira coisa que a gente vai dar o nome a um composto, no caso o hidrocarboneto, que eu já sei qual é o grupo funcional, é verificar se a cadeia ela é normal ou ramificada. Então, essa cadeia eu sei que ela é ramificada porque ela tem carbono terciário e também quaternário. Então, a gente já observa aqui, ó, que tem um carbono terciário, aqui é um carbono quaternário, tem outro carbono terciário. Então, quando eu tenho uma cadeia com ramificada, eu tenho então que escolher minha cadeia principal. Nesse caso, a minha cadeia principal, como a cadeia ela é insaturada, ela vai ter que contemplar essas insaturações. Qual sequência eu tenho que contemple as duas? Então, só existe uma sequência. Então, essa sequência, essa única sequência, ó, que vai daqui de baixo até lá em cima, é a sequência que eu tenho que contempla as duas. E aí, depois de identificar isso, eu vou identificar as minhas ramificações. Essa aqui é uma, outra, tem 3 ramificações. Essa ramificação tem 2 carbonos. Então, prefixo et, terminação il, porque é ramificação. Aqui só tem um carbono, então é o met, terminação il. Agora aqui eu tenho 4 carbonos. E esses 4 carbonos estão numa estrutura onde eu tenho uma ramificação interna e o carbono da ponta é que está ligado à cadeia principal. Então, essa estrutura aqui é uma estrutura que representa a ramificação iso. 4 carbonos, but, terminação il. Agora, eu tenho que numerar essa cadeia principal para poder localizar essas ramificações e as insaturações. Quem tem preferência para menor numeração são as insaturações. Nesse caso, se eu começar a numerar de cima, 1, 2, 3, 4, 5. E se eu começar de cima para baixo, as insaturações, 1, 2, 3, 4, 5. A gente observa que para as insaturações, a localização numérica vai ser a mesma. Aqui vai ser 1, 4 no vermelho e no azul também vai ser 1, 4. Então, para as insaturações, tanto faz numerar de baixo para cima ou de cima para baixo. Agora, para as ramificações, faz diferença. Se eu usar a numeração azul, eu vou ter 2 ramificações na posição 3, aqui, ó, e eu vou ter uma na posição 4. Agora, se eu usar a numeração vermelha, eu vou ter uma na posição 2 e 2 na posição 3. Então, a vermelha leva a uma sequência numérica menor. Então, eu descarto a azul. Então, vou usar a vermelha. Sempre na nomenclatura, quando eu tenho ramificação, eu começo com as ramificações. E eu coloco em ordem alfabética. Então, vai começar com etil, isobutil, depois metil. Onde que está o etil? Na posição 3. Então, vai ficar 3 etil, depois o isobutil está onde? Está na posição 3 também. Então, vai ficar 3 isobutil e o metil está na posição 2. Lembra que nós estamos falando da vermelha. 2 metil. Agora vem a cadeia principal. Quantos carbonos tem? 5. 5 é pente. Só que eu tenho 2 duplas, então vai ficar um dien.
Aí eu vou colocar uma vogal aqui porque vai vir uma consoante. Mas onde estão essas duplas? Uma está na posição 1 e a outra está na posição 4. Então eu vou ter um di em terminação O porque é um hidrocarboneto. Então essa é a nomenclatura do primeiro. Agora vamos para o composto da letra L. Agora ele tem uma cadeia fechada, né? Na verdade, vamos fazer a pergunta. É uma cadeia normal ou uma cadeia ramificada? É uma cadeia ramificada, Tem carbono terciário, Então, é uma cadeia ramificada. Então, eu vou ter que escolher a minha cadeia principal. Minha cadeia principal, eu vou tentar escolher a sequência maior, mas nesse caso eu vou dar preferência às insaturações. Então, aqui a sequência fechada contempla as minhas insaturações. Então, a minha cadeia principal vai ser essa sequência fechada. Então, essa é a minha cadeia principal. E aí, eu tenho agora as minhas ramificações. Minhas ramificações eu tenho duas. Uma, duas. As duas ramificações, todas as duas, apresentam 3 carbonos, Então, são propil. Só que são ligadas na cadeia principal de forma diferente. Esse é o carbono do meio. Então, esse aqui é o isopropil. E esse aqui é o propil. Agora, aonde estão essas ramificações? Nessa cadeia principal. Quem tem preferência para menor numeração? As insaturações. Eu vou começar a numerar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nessa sequência, as duplas vão estar na posição 1 e a outra vai estar na posição 4. Será que existe uma outra sequência onde os números sejam menores? Vamos verificar. Se eu começar a numerar aqui, 1. Para que essa dupla esteja no meu carbono 1, eu teria que rodar para cá, para que essa dupla esteja no carbono 1. Se eu rodar para cá, então eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5. Então, essa dupla aqui estaria no carbono 5. Então, eu teria uma sequência de 1 e 5. Então, é maior. Por que eu não poderia vir para baixo? Não. Eu tenho que seguir a sequência numérica com relação à dupla. Tem que abranger a dupla. Não poderia vir para baixo. Se eu pudesse vir para baixo, eu teria uma sequência numérica menor. Então, se a gente for observar, vamos fazer mais uma. Quer ver mais uma sequência. Vou pegar a caneta verde. Eu vou começar por aqui, 1, 2, 3, 4. Olha a sequência verde. 1 e a outra está na posição 4. Então, a sequência vermelha ou a verde, tanto faz para a dupla, tá vendo? Mas aí a gente vai analisar agora. Será que tanto faz para as ramificações? Vamos ver qual é a localização das ramificações com a sequência verde. Então, eu vou ter uma na posição 3 e a outra na posição 4. As ramificações. Aí agora, vamos ver a vermelha. Como ficam as ramificações.
Na vermelha, eu vou ter uma na posição 2 e a outra na posição 3. Isso nós estamos falando de ramificação, hein? Então, a vermelha leva a uma sequência numérica tanto, lógico, para a insaturação como para a ramificação. Então, eu vou escolher a sequência vermelha. E aí, então, eu começo lá. Que é em ordem alfabética. O iso vem primeiro. Então, vai ficar sequência vermelha, lembra? Posição 2. Então, vai ficar 2, isopropil. Agora vem o propil, que está na posição 3. 3, propil. Agora vem a cadeia principal. Então, eu vou colocar o ciclo, tá vendo? Ciclo. Quantos carbonos tem no ciclo? 7. Então, vai ficar... Eu vou continuar aqui embaixo. Ó. Ept. Por que ept? Porque tem 7 carbonos. Ciclo, ept. Vou botar logo o azinho aqui, porque vão ter duas duplas, vai ficar dien. E onde estão essas duplas? Posição 1 e posição 4. Di, em, terminação O.